É perigoso quando o PT começa a agir sem ligar muito para a perda de popularidade, porque isso pode ser sinal de que ele já está muito confiante que não precisa mais do povo e que não vai ter uma eleição. Falando de governo Lula, a desaprovação do presidente Lula disparou e superou pela primeira vez a aprovação, segundo uma pesquisa realizada pela Bloomberg e pela Atlas Intel. Os dados refletem uma percepção negativa do governo entre os brasileiros em meio à crise econômica e política. Vamos dar uma olhada no gráfico, vamos dar uma olhada nos números dessa pesquisa Atlas Intel, realizada pela Bloomberg. Não estamos falando exatamente de uma pesquisa bolsonarista, né? E agora a gente vê que a desaprovação está em 49,8% e a aprovação em 47,8%. Não podemos nem falar de empate técnico, né? De 2 pontos de diferença para mais ou para menos, como diz, mas de fato a primeira vez que o governo está em dificuldade em termos de aprovação. Rodrigo Constantino, o que está acontecendo no Brasil? Acabou a festa, acabou o efeito das bolsas, dos auxílios, dos impulsos fiscais e começou a ressaca? O socialismo dura até acabar o dinheiro dos outros, né? Já dizia Thatcher. O PT é sempre a mesma história, né? Ele vai lá, gasta como se não houvesse amanhã e começa a ter as consequências, os efeitos disso, e a população começa a perceber que em vez de chover picanha, né, vai chover abóbora na cabeça do pobre que acreditou no PT. Agora, veja, outras pesquisas aí mostram que o Lula ainda lidera para 2026. Por que eles querem, então, afastar o Bolsonaro da disputa de forma ilegítima, digamos assim, na galega, né? Por que eles não deixam, então, ter uma concorrência fair, justa? Bom, eu acho, o Caute, que é perigoso quando o PT começa a agir sem ligar muito para a perda de popularidade, porque isso pode ser sinal de que ele já está muito confiante que não precisa mais do povo e que não vai ter uma eleição que mereça esse nome para disputar. O Dirceu já deu o alerta, né? Ganhar a eleição é diferente de tomar o poder. E eles iam tomar o poder e tomaram. Então, essa é a minha grande preocupação quando eu vejo Pix, economia, inflação de alimento, tudo isso que vai tirando, né, da popularidade de quem acreditou em chuva de picanha, porventura. O PT não liga muito para isso, porque ele está confiante de que ele chega ali em 2026 a lá Maduro. Maduro para ganhar a eleição, não importa o que aconteça com a economia. Pois é, prometeram picanha, na verdade é naba para todos os lados. Fabi Barroso, o que está acontecendo com a popularidade do governo Lula e você acha que isso vai ser revertido na segunda parte do governo? Bom, teve uma tentativa agorinha, né? O Lula lançou um vídeo aí, tá em todas as mídias, né? Ele tá fazendo um pix lá pro Corinthians, não é mentira, gente, é verdade, para mostrar que não há taxação. Gente, se isso resolver o problema aí que eles mesmos plantaram em relação ao pix, em relação à cobrança, aí a gente já vai ter um bom termômetro, porque é o seguinte, o brasileiro viu, né, o pessoal que votou nele, pessoal mais classe mais baixa que votou no Lula, viu a taxação das blusinhas da Shein, que, aliás, não para de aumentar, porque agora o ICMS também não para e tá uma coisa de maluco. Né? Então, assim, a popularidade do Lula realmente não tem como reverter, mesmo porque a gente sabe qual é o projeto de poder deles e não existe plano econômico, né, para tentar minimizar a situação. Tanto que essa própria situação do PIX, sendo real ou não, a gente já explicou aqui, mas vai fazer de fato que as pessoas andem com mais dinheiro nas ruas. Isso causa o quê? Mais impressão de cédulas, mais inflação e mais violência, porque as pessoas serão assaltadas com probabilidade de estar andando com dinheiro ou não na rua, né? Então é isso tudo que o Lula faz. Então a prática acaba sendo essa, é muito pior. Lula na prática, petismo na prática, essas sandices na prática, ainda mais com as culturas dos outros países civilizados, aliás, gritando que estava tudo muito errado, que esse alinhamento também com a pauta woke estava muito errado. Então eu temo, no mesmo sentido que o Constantino falou, de que existe também aqui no Brasil um alinhamento, não é necessariamente das Forças Armadas, é de outro poder, todo mundo sabe
que o Supremo governa junto com o PT, com o governo Lula, e isso é a chamada juristocracia, que é uma forma de implementar uma ditadura. Então, isso eu também tenho receio. Talvez o povo seja somente um detalhe. Espero que não, espero que ainda dê tempo do brasileiro ver, reagir, né, e os outros aí que estão dormindo, principalmente o pessoal que está no poder, fazer o possível para isso não acontecer. Nós não queremos ser uma Venezuela. Serrão, rapidamente que temos que chamar mais um intervalo. Quando a popularidade do Lula, segundo essa pesquisa, estava superior a 50%, o presidente não podia andar na rua sem ser vaiado. Agora que ele é mais impopular do que popular, você acha que ele vai conseguir fazer alguma coisa, se locomover no país? E, de fato, a gente pode acreditar nesses números, considerando aquilo que a gente vê nas estatísticas e na rua? Nada disso. O que vai acontecer agora é o investimento, entre aspas, do governo em 200 milhões em publicidade. O TCU já liberou geral, o governo vai poder gastar isso. E o que está ferrando o Lula? O desempenho econômico ruim e essa parceria com a juristocracia que está errando na mão e exagerando na tirania. No mais, Lula é uma tragédia. O cara gastou 46,8 milhões em viagens, em 14 viagens internacionais que ele fez. É dinheiro jogado fora em aluguel de veículo, é hospedagem em milhões, dezenas de milhões em hotéis de luxo e brincadeiras com dinheiro público. Tudo isso está sendo denunciado, quem quiser ler, na Gazeta do Povo, numa matéria excelente do Lúcio Vaz. Então, Lula é a expressão da incompetência, juntando péssimo desempenho econômico com gastança exagerada, péssima comunicação, sobretudo de Lula e da sua primeira-dama Janja, e o resto metendo a faca no bolso do pagador de imposto para sustentar essa porcariada toda da Petelândia. Nota -13, Lula, não dá para te dar outra nota, não. E falando do PT, o PT não nos aponta nunca, né? Como dizia Nelson Rodrigues, sempre há algum escândalo de corrupção antes, durante ou depois do PT passar. E nesse caso, pior ainda, né? Porque um dirigente do PT recebeu a família do mandante apontado no caso de Marielle Franco. O clã Brazão, Chiquinho Brazão, que é suspeito de ordenar o assassinato da vereadora do PSOL no Rio de Janeiro, Marielle Franco, foi recebido por Luiz Sérgio Quaquá, líder petista e possível também presidente do Partido dos Trabalhadores. Aniele Franco, a ministra no governo Lula, já quer acionar o Conselho de Ética. Gleisi Hoffmann também disse que repudia tudo isso. Não sei se temos um print aqui do Quaquá, que postou uma foto junto com o clã Brazão, dizendo, basicamente, se solidarizando, né? Recebi aqui, abre aspas, com muita dor no coração, mas muita consideração e solidariedade, a esposa e os filhos de Domingos Brazão, fecha aspas. Em nenhum momento ele disse que ele é preso, acusado de ser o mandante da morte de Marielle Franco pela Polícia Federal, ou seja, não exatamente por um órgão considerado bolsonarista. Rodrigo Constantino, por basicamente 6 anos, a esquerda e a grande mídia tentaram juntar o caso Marielle com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora que descobriram que é um cara ligado ao Lula, começa a noite das longas facas dentro do PT. O que está acontecendo? O que está acontecendo é o de sempre, pura hipocrisia. A Marielle sempre foi, enfim, um mascote, um uso político, né, que fizeram dela ali, com a ajuda da Globo e tudo mais, e ficaram martelando esse tempo todo que podia ter alguma ligação com Bolsonaro, uma insinuação para lá de leviana e irresponsável. Aí é uma figura conhecida do Rio de Janeiro, né? Meu Rio do Serrão. O Rio de Janeiro, para o público em geral entender, é um experimento social fracassado. Se em vários estados a corrupção toma conta da política e até mesmo nós corremos o risco de virar um narco-estado, no Rio isso já aconteceu há muito tempo. No Rio não é que o crime é usado pela política, o crime tomou conta da política.
né? Então, essa família do Brazão aí é conhecida, vai saber em que o Quaquá também é conhecido e vai saber em que circunstâncias que teve esse encontro aí para postar e tudo mais, né? Então ali não tem ninguém que vale nada, é tudo ali mafioso, tudo quadrilha, quase tudo, né? Pode ter uma ou outra rara e honrosa exceção que valida a regra, mas de forma geral o Rio de Janeiro está totalmente dominado, tudo ocupado. E aí a gente vê, né, que não tinha nada a ver com a família Bolsonaro, que era, digamos assim, e ficava isolado, era um patinho feio dentro desse meio da política carioca, tinha lá o seu nicho, vencia sempre as eleições, 6 mandatos de deputado com o voto dos militares, da polícia e tudo mais, e ficava isolado dessa casta, né, até mesmo no Congresso Nacional. Então, Bolsonaro nunca teve nada a ver com a história. Já o resto vai puxando a capivara que vai vir muita coisa. Pois é, Washington Luiz Quaquá foi prefeito de Maricá, né? Ainda é prefeito de Maricá, atualmente é no cargo, foi deputado federal pelo Rio de Janeiro, é vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores e agora presidente Gleisi Hoffmann. Quando um cara como esse se junta ao clã Brazão, em um partido normal, ele deveria ser expulso ou a presidente deveria pedir demissão por não concordar com quem está lá. Os dois ficaram. Como é que fica para o resto do Brasil? Fácil de explicar isso aí. Quaquá, prefeito lendário de Maricá, vice-presidente nacional do PT, ele está nessa função porque ele sempre foi um homem de confiança de José Dirceu de Oliveira e Silva. E agora, mostrando que é amigo dos amigos, defendendo a família Brazão, ele criou um problema com ninguém menos que a irmã de Marielle Franco, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Ela prometeu recorrer ao Comitê de Ética do partido contra essa declaração do Quaquá, que aliviou a barra dos irmãos Brazão. E pior, Quaquá ainda foi dizer que a realidade é que usaram a família Brazão de bucha de canhão para ocultar, inclusive, o fato de que o assassino brutal, um dia depois do condomínio onde moram Bolsonaro e seu filho, esteve lá. Isso foi deixado de lado pela investigação. Quaquá insiste que Bolsonaro, sem ele apresentar prova nenhuma, teve relação com o assassinato da Marielle. Todo mundo sabe, Quaquá, que isso é falso, é mentiroso, é fake news, é leviandade. Você devia até ganhar um processo. Jair Bolsonaro deveria processar o Quaquá por essa insinuação, porque ficar sendo chamado de bandido pelo prefeito de Maricá não pega bem para ninguém, aliado de Zé Dirceu, vice-presidente do PT. Agora, Aniele vai cuidar dele dentro do partido. Agora, no que isso vai dar? Vai dar em nada. No final das contas, o pessoal vai rir, vai fazer assim, quá. Pois é. Rubim Barroso, o Serrão Jante falava, se fosse um político de direita falando algo desse tipo, uma leviandade como essa, o TSE já teria pedido a cassação do mandato dele e a inelegibilidade. A lei se aplica para os amigos, para os inimigos e para os amigos, o resto é tudo? O problema é que a lei são eles, né? Não é nem mais essa questão de aplicar um ou outro. A lei, como disse até aquele que está preso, esqueci o nome dele agora, militar, ele disse que, né, o Alexandre de Moraes havia dito que ele é a lei. Pois é o que parece, mas aí eu estou falando de todos os ministros. Mas nessa questão aí do Brazão, vamos deixar bem claro, a investigação da Polícia Federal foi ampla, essa denúncia foi rebatida por muita gente, porque aponta lá para um delegado de polícia, para um investigador, como sempre, no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, né, que tem realmente esse experimento social fracassado, essas coisas são para valer. O Rio de Janeiro tem grandes envolvimentos aí, né, desse pessoal um pouco mais para cima aí na casta, nos clãs.
também com o jogo do bicho, né? Então, realmente, o caso da Marielle acabou desnudando muita coisa, e uma delas foi que não adianta ficar gritando que alguém é criminoso, que não adianta ficar tentando usar toda a mídia, que não vai pegar, e não pegou. Realmente, a família Bolsonaro nada tem a ver, nem com a investigação, nem com o crime, e nem com nada dessa parte aqui. Agora, do outro lado, existem ainda dúvidas em relação ao delegado que está lá preso, detido, existe dúvida entre eles, entre os próprios delegados, entre a polícia, mas a gente sabe que isso não é tão simples. Mas isso não exime a família Brazão. A família Brazão parece que é bem sólido o que foi noticiado até o momento. Eu mesma li, né, esse inquérito, quando eles resolveram abrir, né, eu resolvi ver e realmente tem indícios. Então o pessoal que está preso lá não é sem sentido. O que é sem sentido é o Brazão não ter sido ainda caçado. Isso é sem sentido. Então, por mais que o PT se mobilize, eu acho que vai custar mais um dinheiro pesado lá na Câmara para tentar manter a situação dos Brazãos ainda no pique, né, que você põe a mão no pique ali, quando brinca de pega esconde, de que eles não podem ser caçados. Eles ainda acham que isso pode valer alguma coisa para protegê-los, né? Então, veremos aí como que vão fazer essa narrativa todas. E a Aniele está ali junto. Nada mais deprimente do que isso. Pois é, se um país normal é uma ministra que vê algo assim e o presidente do partido, o presidente da República, aliás, que é líder do partido, não fala nada, no mínimo deixaria o governo a ministra, né? Mataram a irmã dela, o cara do partido está junto com os assassinos, os supostos assassinos, e ela fica lá no governo. Você quer saber tudo o que acontece hoje no Brasil? Então você tem que assistir ao Bradock Show, o programa que fala de tudo e deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Clique aqui e siga o Bradock Show. Palavra de super-herói.